Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Minas Gerais. Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado da noite, Guto Leite. Canja musical super especial, Fernanda Takai. Realização, Rádio Elétrica Corporation. E aí, rádio ouvintes, telespecs, está começando mais um Sarau Elétrico. Hoje é 21 de julho e faz calor no hemisfério norte. Faz calor, né? Aquela oscilação que é pauta aqui no Sarau sempre, quer dizer, pauta na cidade, né? É pauta no mundo. Todo mundo liga para isso, né? Tem canais disso. Os caras ficam o tempo todo vendo a questão da meteorologia. Uma loucura. Tá, me contem de vocês. E aí, tudo bem aí, professor? Diga lá. O professor dá umas congeladas, a gente pensa assim... Travando. Já chegou travando. Deu uma travada. Travou, atenção, how? Destravou, tudo certo. Vamos lá. E aí, Diego? E aí, tudo bem? Tudo bem? Esses dias eu... Nem deixei o professor falar. Esses dias eu descobri uma habilidade minha que é de não só a minha internet travar de fato, mas de vez em quando conseguir a internet funcionando, ficar travado, assim. De modo que as pessoas perguntam, travou? Não, só tô parado mesmo. Então agora... tem essa estratégia também. Então, não, é uma... Funcionou, né? Funcionou. É tipo aquelas coisas de intervenção de rua, né? Que o cara fica... tem estátua e tem aquele cara que vai atrás... Não, aquele que vai atrás é outra coisa, tá? Esquece. E aí, Guto Leite, conta pra gente como é que tá isso aí. Como é que está? Tudo bem com vocês? Fiquei bem feliz de vir participar de um sarau. Um tema tão pertinente, enfim, um tema pertinente. Eu sabia que vocês circulavam o tema da mineiridade, mas agora acertaram. Fiquei feliz. E tu viu que tu foi eleito o nosso mineiro maior, né? Pô, era o mínimo que eu esperava de vocês. Né? Agora o professor desapareceu, né? Eu li. Tá, vamos ver o que vai acontecer. É. Eu tava me lembrando, quando é que foi? O último que tu foi agora, foi na primeira semana de março, Guto? Foi. Isso, foi né? Um pouquinho antes do então foi o último. Da pandemia. Foi o último. Foi o último, né? O último ao vivo. O último? Foi o último no Ocidente. Porque dia 10 não teve, né? Não, dia 17 não teve. 16 acho que era. Não me lembro exatamente, mas era. Tá. Então, foi o único de março, Já Puxa temos vida. um culpado também, né? Hoje... O professor saiu, caiu, levantou e tá de volta. Vamos tentar. Vou botar o aparelho aqui, eu vou fazer uma oração, rezar um Pai Nosso, acho que vai dar. No sarau da semana passada, a gente começou com uma oração do Diego, né? Que nada nos faltará, não sei o que, como é que é. Não, mas tem todo um código e coisas estranhas, né? Uns 40 anos que eu não rezo, mas de repente o cara ainda me ouve lá, né? Pois é, tu tá com crédito, porque né, não usou por esse tempo todo, foi acumulando pontos. É sistema de pontos. Eu nunca te pedi nada e tal. Tá, então, professor, o que tu trouxe de mineiro aí? O professor caiu de novo, o professor vai ficar caindo, né? O Guto disse que não valia, o que não vale? Não vale... tu tá aí, tá aqui. Tá, não, ninguém tá falando, por isso que tu não tá ouvindo. Tá. Alô? Tá ouvindo, senhor? Alô? Alô? Que maravilha. Não tá ouvindo? Vou tirar essa porra. Ligou, foda-se, professor. Vai lá. Mineiro é o assunto, é isso? Isso. Eu vou começar mostrando uma coisa aqui, que para alguns eu já mostrei, mas é o seguinte, olha essa capa aqui, ó. É muito boa. Isso aqui é uma tradução francesa do Grande Sertão Veredas. O nome da tradução, Guto Leite, olha só. Diadorem,
O sertão pensei que de fosse Guimarães Rosa. pensei que fosse dia do RAM. Dia do RAM, Só se fosse com N daí. com N, né? Ah, tá. Agora olha aqui, agora olha a capa, a imagem da capa que o cara escolheu. Um gaúcho. Uau, Lasca? Nota. Gaúcho da fronteira. aqui está provado, a partir da França, que é o nosso farol intelectual absoluto, está provado que o sertão é o Rio Grande do Sul, ou o Rio Grande Tá do bom. Sul é o sertão. Acabou o assunto. Não tem Acabou. mais nada, cara. Tem que tomar cuidado com o Fischer, porque ele transforma tudo em gaúcho, né? Tudo. Tudo. Bossa Nova gaúcho, o Tudo forró vale é a gaúcho, pena. os mineiros Não. são gaúchos. Ele tem Tudo vale a pena. um cara que é, para mim, um dos grandes pensadores nacionais, que é o Caetano Veloso, que me saiu com aquela que a verdadeira Bahia é o Rio Grande do Sul, não é isso? Olha aí. Aí tu já vê que tem uma conexão, está ecoando no país. Pergunta, Kátia, só uma pergunta. O Caetano falou que a verdadeira Bahia é Juiz de Fora, por exemplo. Mas Falou que olha só. é Campinas, por exemplo? Não. O Caetano tem um vídeo Acabou daquela o assunto. música sobre a terceira margem do Rio, em que a Fernanda Montenegro diz assim, quando a gente vai para Minas, quando a gente vai para a Bahia, parece a África. Quando a gente vai para o Rio, parece uma cidade meio cosmopolita. Vai para São Paulo, parece qualquer grande cidade. Aí diz a Fernanda Montenegro, citada pelo Caetano. Mas quando você vai para Minas, não. Minas é o Brasil. Brasil é Minas Gerais e tal. E aí o Milton Nascimento tá com ele dá uma risada e os dois começam a cantar, tá vendo? Aí, ó. Não, é tudo Agora a isso, gente tá falando, é o sarau do Brasil. tudo isso porque parece Rio Grande do Sul, né? O suposto é... Então é o seguinte, eu vou ler um trechinho do Grande Sertão Veredas. Pensei que tu ia ler em francês, professor. Posso encarar, sim. Mas isso aqui é o seguinte, esse aqui é o terceiro exemplar que eu tenho desse livro maravilhoso. E eu tô querendo relê-lo de novo e eu vou comprar um exemplar novo para ler. Porque sempre que eu leio de cabo a rabo, assim, eu compro um novo, porque eu rabisco tanto nele, entendeu? Que eu fico lendo a minha leitura, né? Leitura viciada. É, maravilhoso, mas por outro lado, assim, eu queria, sabe, a ilusão de poder ler pela primeira vez de novo, né? De tão bom que é esse livro. Esse é o melhor livro já escrito em língua portuguesa ever, né? Livro individualmente é esse aqui, não tem outro. É de um Então é o mineiro, seguinte, né? vou ler um trechinho aqui, desde a parte inicial do romance. Que foi? É de um mineiro esse livro, né? Não, tu não. Esse livro é de um mineiro, eu esse aí. mostrei aqui antes, olha aqui, ó. Com esse argumento aqui não há mais discussão, Guto. A França falou, está falado. Entendeu? Então é o seguinte, isso aqui é um trecho bem do começo em que o Reobaldo ainda está meio que se apresentando para aquele cara para quem ele está contando a história toda. E esse cara é um sujeito que não é dali, ele chegou ali. Então o Reobaldo, que é um sujeito já de uma certa experiência, já para esse cara entender o que se passa ali, né? Como é que é o sertão e tal. E aí ele está dizendo, eu queria lhe mostrar umas coisas que nem existem mais. Aí vem essa parte que eu vou ler. Lhe mostrar os altos claros das almas. Rio despende lá num afã, espuma próspero, gruge. Cada cachoeira só tombos. O cio da tigre preta da Serra do Tatu. Já ouviu o senhor gargaragem de onça? A garoa rebrilhante da Serra dos Confins, madrugada, quando o céu embranquece, neblin que chamam de xererém. Quem me ensinou a apreciar essas belezas, sem dono, foi o de Adorim. A da Raizama, onde até os pássaros calculam o giro da lua e Canguçu monstra pisa em volta. Lua de com ela se cunhar dinheiro. Quando o senhor sonhar, sonhe com aquilo. Isso é legal, essa sugestão, né? Quando o senhor quiser sonhar, sonha com aquilo lá, que aquilo é que é bom de sonhar, entendeu? Que é tão bonito, né? Biriri e tal. Cheiro de campos com flores forte em abril, a ciganinha, a roxa, a inica, a escova, amarelinhas. Isso, cigarras dão em bando, debaixo de um tamarindo sombroso e frio. Lajeia até em Costa de Boi, até nos telhados das casas. Viu, Guto? Tem geada lá, entendeu? É o Rio Grande do Sul. É isso. Tu tá argumentando à toa, hein? Ele está dizendo aí. Ventos de não deixar se formar o orvalho.
Um punhado quente de vento passante entre duas palmas de palmeira, lembro, deslembro, ou o senhor vai no soposo, de chuva a chuva, vê um córrego com má passagem ou um rio em turvação, no Buriti, Mirim, Angical, Extrema de Santa Maria. O senhor caça, tem lá mais perdiz do que no Chapadão das Vertentes. Caçar anta no Cabeça de Negro, no Buriti Comprido, aquelas que comem um capim diferente e roem cascas de muitas outras árvores. A carne de gostosa de verceia. Por esses longes todos eu passei, com pessoa minha no meu lado, a gente se querendo bem. O senhor sabe, já tentou sofrer do ar que é saudade? Disse que tem saudade de ideia e saudade de coração. Um trechinho, então, desta maravilha aqui, Muito que legal. é o Grande Sertão Veredas. Muito bom. Bom, lá no Sarau, no Ocidente, seria a vez do convidado, né? Guto, tu dá uma olhada se o teu microfonezinho aí não tá batendo, assim, aqui na blues. Tá? Eu ouvi um ruído, assim, mas não sei se é do teu microfone, mas pode ser. Tu tava assim? Pode ser, vou ficar atento aqui. Fica imóvel. Vou ficar imóvel. Eu não congelei, viu? Se eu Congela. ficar imóvel, eu não congelei. Então tá, vamos ver o que o único mineiro da bancada tem a nos dizer. Então, eu até coloquei um do Guimarães e um do Drummond aqui do lado, mas eu achei indelicadeza com vocês ler esses dois autores e tal, e aí, então eu escolhi uma autora que não é o Drummond e nem o Guimarães, para começar a conversa, que é a Carolina Maria de Jesus, que é de Sacramento, né? Que é uma cidadezinha pertinho de Araxá, ali entre o sul de Minas e o Triângulo Mineiro. E aí, eu escolhi duas datas, é claro, do Quarto Despejo, né? Aquele livro também extraordinário. E aí, a entrada é de 9 de julho, e diz assim, lá por meados do livro. Tive sonhos agitados. Peraí, aqui. Aí. Tive sonhos agitados. Eu estava tão nervosa que se eu tivesse asas eu voaria para o deserto ou para o sertão. Tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com homens e arranjado estes filhos. Quando eu estava preparando-me para sair, a dona Alice veio dizer que 2 meninos do juiz estavam vagando aqui na favela. Fui ver. Estavam com roupas amarelas, descalços, sem camisa, só com aquele blusão em cima da pele. Eles estavam desorientados. Perguntei se queriam café e responderam que não. Eu entrei e fui preparar para sair para a rua. O José Carlos acompanhou os meninos. Depois veio me perguntar se eu podia arranjar uma roupa para os meninos. Vá chamá-los. Ele foi e voltou com os meninos. Um era mulato claro, um rosto feio, um narigão. O outro era branco bonito. Contaram-me os horrores do juizado, que passam fome e frio e que apanham ininterruptamente. Perguntaram se eu podia arranjar-lhes umas camisas. Dei-lhe as camisas e as calças. Perguntei-lhe os nomes. O mulato é Antônio e o branco é Nelson. Perguntei-lhes se sabiam ler. Responderam que sim. Dei-lhes café. Falaram que residem na Vila Maria e que têm mãe. Aconselharam meus filhos para ser bons para mim, que os filhos estão melhor com as mães, que a coisa melhor do mundo é a mãe. Eles pegaram as roupas que eu dei-lhes, a calça do Nelson tinha tantos remendos que podia pesar 3 quilos. Quando eles saíram, olharam o número do meu barracão e pediu para não internar o João, que a comida é deficiente, que eles eram obrigados a lavar a louça, que se uma criança jogar fora o resto da comida do lixo, que eles obrigam a criança a catar e comer. Os meus filhos ficaram horrorizados com a narração dos fugitivos. Decidi não internar o João porque ele tem apetite. O que eu observei é que eles queriam livrar-se das roupas amarelas. Os meninos perguntaram o meu nome e saíram sorrindo para mim. Penso, por que será que os meninos fogem do juizado, vêm difamando a organização? Percebi que no juizado as crianças degradam a moral. Os juízes não têm capacidade para formar o caráter das crianças. O que é que lhes falta? Interesse pelos infelizes ou verba do Estado? Em 1952, eu procurava ingressar na Vera Cruz e fui no juizado falar com o Dr. Nascimento, se havia possibilidade de internar meus filhos. Ele disse-me que se meus filhos fossem para o abrigo, que iam sair ladrões. Fiquei horrorizado ouvindo o juiz dizer isso. Quando existia a saudosa rua Itaboca, eu digo saudosa porque vejo tantos homens lamentando a extinção da zona do Meretrício. Quando eu ia lá e via as mulheres mais nojentas e perguntava, onde vocês foram criados? No abrigo de menor. Vocês sabiam ler? Não. Por quê? Você é padre? Eu parava a interrogação, elas não sabiam ler, nem cuidar de uma casa. A única coisa que elas conhecem minuciosamente, pode lecionar e dar diploma, é a pornografia. Aí ela vai seguir, terminar isso, e no final dessa passagem, que é a primeira parte que eu queria chegar, ela diz assim, eu dormi um pouco, depois comecei a escrever. A dona Alice deu-me um prato de sopa.
O dia que eu mudar da favela, vou acender uma vela para São Sebastião. Ouça de Olinda brigando com seu esposo. Eles eram amaziados, etc, etc. Então, todo final dessa entrada, ela vai falar, mas é preciso ter fé, quando eu vejo que as coisas estão ruins, eu começo a rezar e tal. Aí vem a entrada do dia 10 de julho, que é a entrada seguinte. Foi legal o professor ter lido Grande Sertão Veredas, que a minha leitura é um pouco de pensar o quarto despejo como o Grande Sertão Veredas da Carolina Maria de Jesus, olha só. Deixei o leito às 5h30 para pegar água. Não gosto de estar entre as mulheres, porque é na torneira que elas falam de todo e de tudo. Estou tão indisposta que se eu pudesse deitar um pouco, mas eu não tenho nada para os meninos comer. O único jeito é sair. Deixei o João estudando, ganhei só 10 e achei metais. Achei um arco de pua e um estudante pediu-me dele. Ele deu-me 3 cruzeiros. Vou avançar um pouquinho mais. Cai a tarde lentamente, já estão chegando os crentes com seus instrumentos musicais para louvar Deus. Aqui na favela tem um barracão na Rua B, onde os crentes vêm rezar 3 vezes por semana. Uma parte do barracão é coberto com folha de Flandres e a outra de telha. Tem dia que eles estão rezando e os vagabundos da favela jogando pedra no barracão e quebram as telhas. As que caem em cima das folhas faz barulho. Mesmo sendo insultado, eles não desanimam. Aconselho o favelado para não roubar, não beber e amar o próximo como a si mesmo. Os crentes não permitem a entrada das mulheres que usam calça e nem vestido decotado. Os favelados zombam dos conselhos. Fui buscar uma lata de água e uma senhora estava lamentando. Se eu fosse jovem, eu não residia nessa favela nem um dia, mas eu já sou velho, e velho não se governa. Aí aqui o trechinho que eu queria chegar. Aqui nesta favela, a gente vê coisa de arrepiar os cabelos. A favela é uma cidade esquisita e o prefeito daqui é o diabo. E os pinguns que durante o dia estão ocultos, à noite aparecem para atentar. Percebo que todas as pessoas que residem na favela não apreciam o lugar. Carolina Maria de Jesus. Muito bom. É isso aí, vamos seguindo então agora o Diego. Bom, eu vou não resistir à tentação de começar com o Drummond. Lá. Então, vou fazer isso por dever moral e cívico. Pegando de um livro lá de 34, Brejo das Almas, que é essa coisa estranha de uma cidade que mudou de nome, que tinha esse nome belíssimo, né? Brejo das Almas, e que aí veio a mudar de nome, e o Drummond meio que coloca o título no livro para tentar salvar esse nome, pelo menos salvar literariamente. Achei que tinha a ver com esse período que a gente está vivendo. O poema é Convite Triste. Meu amigo, vamos sofrer, vamos beber, vamos ler jornal, vamos dizer que a vida é ruim, meu amigo, vamos sofrer. Vamos fazer um poema ou qualquer outra besteira. Fitar, por exemplo, uma estrela por muito tempo, e dar um suspiro fundo ou qualquer outra besteira. Vamos beber uísque, vamos beber cerveja preta e barata, beber, gritar e morrer, ou quem sabe beber apenas. Esse é o velho truque, né? Beber apenas. Vamos xingar a mulher que está envenenando a vida com seus olhos e suas mãos, e o corpo que tem 2 seios e tem um umbigo também. Meu amigo, vamos xingar o corpo e tudo que é dele e que nunca será alma. Meu amigo, vamos cantar, vamos chorar de mansinho e ouvir muita vitrola. Depois, embriagados, vamos beber mais outros sequestros, o olhar obsceno e a mão idiota. Depois, vomitar e cair e dormir. Esse é o Drummond lá, do Brejo das Almas. Muito bom. Bom, eu vou começar com crônica, um trecho de uma crônica do Paulo Mendes Campos, que, de uma certa forma, ressignifica, essa palavra é muito em voga, o conceito de bairrismo, né? Porque aqui tem toda essa onda de que gaúcho é bairrista, mas tchê, mineiro, vocês vão ver do que eu estou falando. Cara, é inacreditável. Ele, é um trecho só, ele diz assim, esse capítulo é todo sobre Minas Gerais, singularidade plural, são páginas e páginas, eu leio esse trecho aqui. A rápida urbanização de Minas durante o período colonial é um prato feito e sempre saboroso dos nossos sociólogos.
As ciências sociais têm muito disso. Descobrem um tema de ingredientes bem casados e bem cozidos e não param de servi-lo, mudando ligeiramente só o condimento. É como o caol, C-A-O-L, de Belo Horizonte. Caol quer dizer cachaça, arroz, ovo e linguiça. O preço fixo é baratinho. Se lhe acrescentassem um pouco de tutu de feijão, atrapalhariam a sigla, mas o essencial das boas coisas da mesa estaria ali. Pois bem, muito por necessidade, mas também por prazer, o estudante pode fazer todo o curso jantando caol sem reclamar, principalmente se for universitário de ciências sociais. O municipalismo do mineiro é outro prato típico de muito boa aceitação. Todo mineiro carrega o seu município pelo mundo. Drummond leva um pouco de Itabira no coração e outro pouco nas costas. O bom Emílio, por mais que fizesse ou batesse a Avenida Afonso Pena com as suas pernas compridas, jamais saiu de Dores do Indaiá. Guimarães Rosa é Cordisburgo. Ciro dos Anjos toca de ouvido tudo o que se passou em Montes Claros. Otto Lara Rezende ainda joga a bolinha de gude no adro da matriz de São João del Rei. Aires da Mata Machado continua nas catas diamantinenses. Até o cosmopolitíssimo Murilo Mendes acabou revelando, com A Idade do Serrote, que Roma jamais fará sombra a Juiz de Fora. O mais inesperado é que o municipalismo do mineiro se transmite por herança. O próprio autor destas linhas levou anos para surpreender um dia, de repente, a responsabilidade sociológica do que sempre ia dizendo com inocência. Nasci em Belo Horizonte, mas minha família é de Ubá. Aí tem todo um xalalá sobre Ubá. Último parágrafo. É a terra do Ari Barroso, né? É a terra do Ari Barroso, é. E quando o município não vale nada, o munícipe sente orgulho do seu atraso. Aspas, eita, terrinha danada de ruim a minha só. E o brilho do seu olhar direito ofusca Nova York, o outro apaga as luzes de Paris. Mas é de se ver e ouvir quando alguém, modéstia à parte, declara quase em falsete: eu sou de Diamantina. Justiça seja feita. Os diamantinenses, na sua generosidade, sabem perdoar os que não são de lá. Afinal, a culpa não é nossa. Há mais de 721 municípios para se nascer em Minas. Que maravilha. Ai, que maravilha. Né? Então, assim, mesmo quando é ruim, o cara se orgulha. Pô, olha que coisinha mais sem graça, tia. Aí, então... Kátia, tu achou a laminuta de Belo Horizonte, então? Esse caol aí é uma laminuta nossa. Adorei isso. Adorei, deve ser... É o PF, né? O PFão. PFão. Vai lá, professor. Bom, do Guimarães Rosa eu gosto muito de muitas histórias, além dos livros dele. Então tem um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Se chama Joãozito, A Infância de João Guimarães Rosa. E quem escreve é o Vicente Guimarães, que é tio dele, irmão da mãe dele, mas é da idade dele. Então, eles foram amigos de infância e tal. Então, o livro é muito legal, assim, porque é bobajada, né? Mas é aquela bobajada que a gente queria saber, por exemplo, do Machado de Assis e não sabe, né? Eu daria um dedo para saber como é que foi o Machado de Assis no colégio, como é que se ele era um guri pernóstico ou não era, se ele era puxa-saco da professora, entendeu? Essas coisas, né? E aqui tem um monte de historinhas desse tipo, né? Então tem... nem sei qual que é a melhor. Bom, tem uma... Todo mundo sabe que ele tem uma história de Guimarães Rosa, o João Guimarães Rosa, declarou algumas vezes que ele tinha um projeto de escrever um livro que se chamaria Pequeno Tratado de Brinquedos para Meninos Quietos, né? Porque eu imagino que ele deve ter sido um menino quieto, assim, né? Ele era, enfim, foi nascido e criado numa cidade do interior, mas era uma cidade, Cordisburgo,
que ficava no ponto de... Era um dos pontos de acesso ao sertão. Então, tinha muita gente que descia com boiada do sertão roots mesmo, para vender boi ali. E o pai dele era, enfim, um comerciante e tal. Então, o menino João Guimarães Rosa cresceu ouvindo... Guto, para fazer um símile mais forte, eu vou usar um símile do Rio Grande do Sul, tá? Ele cresceu vendo os gaúchos chegar ali para vender gado, entendeu? Seria como os caras que vinham de longe e aí ele ouvia aquele sotaque. Ele não falava aquela língua, mas naturalmente aquela língua era uma das linguagens que ele conheceu, enfim, ao vivo, né? Ô, professor, aí tem uma declaração dele aqui que eu leio. Na verdade, ele ouvia os gaúchos, né, que iam até a Bahia levar o gado e voltavam para o Rio Grande do Sul. Então, toda a obra dele nasce desse ritmo do gaúcho, né, da fala do gaúcho. Exatamente, é isso aí. Gaúcho melhor em tudo. Aqui, ó, tem uma parte mesmo agora, falando sério, Guto, que tem uma similaridade importante, que é justamente esse mundo a cavalo, né? Esse mundo do sertão, ele tem de parecido com o interior de São Paulo, com essa parte toda oeste do Brasil, né? E naturalmente com o Rio Grande do Sul, tem a ver com esse negócio do cavalo, né? Porque, enfim, é um mundo masculino, é um mundo viril, é um mundo de força, mas ao mesmo tempo é um mundo de companheirismo. Tem toda uma discussão, enfim, antiga, né? Meio culturalista, assim, de que o mundo a cavalo forja muito a igualdade, né? Porque todo mundo que está em cima do cavalo, o cara pode ser rico ou pobre, mas na hora do vamos ver, é todo mundo igual, né? Uhum. Isso não elide, evidentemente, as diferenças de classe, né? Mas isso dá um sentido assim de união, né, que enfim, é bem forte e tem a ver muito com o assunto aqui. Aliás, tem a ver centralmente com o Grande Sertão Veredas, né, por causa mesmo com essa da história dele do Riobaldo com o Diadorim, né, que era um camarada dele, né, um amigo dele, companheiro de armas e tal, pelo qual ele, no entanto, estranhamente se sente atraído sexualmente, né, e uma parte importante do livro é atravessado por essa ambiguidade dele de saber que, ao mesmo tempo, ele tinha atração, admitia, sabia que aquele amigo enfim, o encantava, né? E no meio disso tinha um interdito, enfim, da homossexualidade e tal. Mas, enfim, é uma história muito legal, é muito bonita, que o Guto sabe, né, que eu defendo muito isso, escrevo sobre esse assunto e tal, para dizer que tem uma solidariedade desse mundo a cavalo. É o mundo, por exemplo, do Fio do Bigode, né? A gente lê uma história do Guimarães Rosa e lê uma história do Simões Lopes Neto, ou de outros caras aí, tu tem muito isso, assim, é um mundo que não tem escrita, né? Um mundo da palavra empenhada, é um mundo, como eu disse antes, patriarcal, machista e tudo mais, né? Olhando pelo ângulo de hoje, feminista, é um mundo terrível nesse sentido, né? Mas, bom, tá, vou ler então só um trechinho desse livro aqui, falando do João Guimarães Rosa. Não gosto de falar da infância. É um tempo de coisas boas, mas sempre com pessoas grandes incomodando a gente, interferindo, estragando os prazeres. Recordando o tempo de criança, vejo por lá um excesso de adultos, todos eles, mesmo os mais queridos, ao modo de soldados e policiais do invasor, numa pátria ocupada. Fui rancoroso e revolucionário permanente, então. Já era míope, e ninguém sabia disso. Gostava de estudar sozinho e de brincar de geografia. Mas tempo bom de verdade só começou com a conquista de algum isolamento, com a segurança de poder fechar-me num quarto e trancar a porta. Deitar no chão e imaginar histórias, poemas, romances, botando todo mundo conhecido como personagem, misturando as melhores coisas vistas e ouvidas. Isso é um lindo depoimento, né, sobre o mundo mental da criança quieta, que vira um adolescente, provavelmente também quieto, né? Estou aí. Legal. Vai lá, Guto. Bom, agora eu vou de uma poeta, que é a Ana Martins Marques. Eu também, ó. Olha! Acabou. Vou trocar. Podia falar bar? Será que eu posso falar bar nessa? Eu falei bar. Tá. Mineiro, bar. Fala, Kátia. Não, fala aí. Tu vê, no fim, 3 de 4 pensaram nela, que loucura, e nem é assim um nome, né? Não é o Drummond, nem o Guimarães, enfim, Adélia Prado. Sim, ela tem uma coisa que eu acho que é muito legal de frisar, assim, porque essa coisa do telúrico mineiro volta muito forte nela, né?
Isso é muito bonito, assim, né? Essa coisa de sentir a coisa orgânica, uma relação em si mesmada e tal. E, além disso, ela é muito sofisticada, né? Assim, comparando com nós, poetas contemporâneos, assim, Diego, eu e outros poetas, ela é muito sofisticada, né? Ela é muito sofisticada. E aí, essa sofisticação telúrica, pô, tem um sabor muito especial, né? Eu gosto muito dela. E ela é uma querida, para piorar tudo, ela é uma querida, né? Porque ela é uma sinergia de coisas bacanas e interessantes. E ela, bom, é uma série chamada Interiores. Não sei se eu espero não ter escolhido a mesma série de vocês, gente. É uma série chamada Interiores, que começa, são vários poemas curtinhos, assim. Aí o primeiro é Açucareiro. De amargo basta o amor. Agridoce, ela disse, mas a mim pareceu amargo. Aí o segundo, Cadeira. Cadeira tem duas partes. Repetes diariamente os gestos do primeiro homem que se sentou numa tarde quente olhando as savanas. 2. Pouso de gigantescos pássaros cansados. Aí o terceiro móvel de interiores é a fruteira. Quem se lembrou de pôr sobre a mesa essas doces evidências da morte? A interrogação só aparece no último verso, né? E aí ela fecha lá em cima, é tão bonito. Cristaleira. Guarda e revela a nudez branca da louça, o incêndio desparcado dos cristais. E aí eu vou encerrar com os talheres, que são 3. É a colher, o garfo e a faca. A colher. Se o sol nela batesse em cheio, por exemplo, numa mesa posta no jardim, imediatamente se formaria um pequeno lago de luz. Garfo. Em 3 ramos floresce o metal. Faca, para encerrar, sua fria elegância não escamoteia o fato. É ela que melhor se presta ao assassinato. É extraordinária, né? Ana Martins Marques, é um livro de 2002, talvez? 2012, talvez? Da Arte das Armadilhas. Muito legal, muito bom. Vai lá, Diego. Tá, eu vou pular então, eu vou deixar a Ana de fora, já que vai ter mais gente para ler, para a gente pegar mais autores. Aí eu fui rapidinho na estante ali pegar o Ricardo Aleixo, né, que é um cara fantástico também. Maiúsculo poeta esse. E aí eu queria ler o primeiro que está nessa grande antologia, né, uma antologia aos moldes daquela antologia do Drummond, né, auto-organizada pelo Drummond, em temas e tudo mais, e aí o Aleixo faz a mesma coisa nessa que sai aqui Pesado Demais para a Ventania. E eu com frequência leio aquele do Peixe, que eu acho super, super interessante, super complexo, assim, mas eu vou ler o que abre a antologia, que tem umas que aparece aí Belo Horizonte e tudo mais, e a cidade natal acho que é a cidade natal do não, ele é de Belo Horizonte mesmo, mas aparece aqui Nova Lima, né? Acho que é isso. Nova Lima. É bem pertinho, né? Bem pertinho. E tipo Canoas, alguma coisa assim, né? É, isso aí, é. Só para ter um referencial assim amplamente conhecido, né? Tá, e aí o título do poema então é Qual deles morrerá primeiro? Ele é um pouquinho longuito assim, mas vale a pena. Você é pequeno e procura seu pai nos velhos jornais e revistas que ele e sua mãe colecionavam, cada um por um motivo diferente, antes de se casarem, e que depois foram dados à sua irmã e a você para que aprendessem a gostar de ler. Não é em todos os jornais e revistas que você procura seu pai, apenas nos que trazem reportagens sobre Belo Horizonte. Você se habituou a ler e reler infinitas vezes o mesmo jornal e a mesma revista. Por isso guarda detalhes de reportagens lidas há muito tempo. Seu pai também é assim. Ele nasceu em Nova Lima. Sua mãe também. Ele é muito velho para ser pai de um menino. E isso confunde você. Nova Lima fica perto demais de Belo Horizonte para ser considerada outra cidade. E é o lugar mais distante para onde você foi na infância. Aquele homem velho que é seu pai poderia ser o seu avô. Você que sempre soube que os pais de seus pais morreram
antes de você nascer, sabe que o homem é seu pai, apesar de tão velho. Sua mãe é quase tão velha quanto seu pai. Você procura o homem velho que é seu pai nas fotografias que ilustram reportagens nos jornais e revistas e não o encontra. Porque ele é um homem absolutamente comum. E homens absolutamente comuns não têm suas fotos publicadas nas páginas de jornais e revistas, senão quando cometem algum crime. Seu pai é honesto. Homens honestos não costumam ocupar as páginas dos jornais e revistas. Você vai muitas vezes ao cinema com sua mãe e sua irmã, mas ainda não descobriu que pode procurar seu pai nas telas. Talvez porque os filmes que sua mãe escolhe para ver com você e sua irmã não tenham sido feitos em Belo Horizonte nem em Nova Lima, os dois únicos lugares onde ele viverá a vida toda. Você se lembra do tempo em que você e sua irmã, de olhos fechados, saíam de casa rumo à rodoviária e tomavam o ônibus para Nova Lima. Algumas das melhores viagens ao limite do mundo em que Nova Lima se tornou para você foram imaginadas na cama junto com sua mãe e sua irmã depois que seu pai saía para o trabalho. A voz entre terna e tensa de sua mãe conduzia vocês por cada etapa do caminho até a casa dos parentes, os três de olhos fechados. Um dia sua mãe já não se recordará dessas viagens, nem de muitas outras coisas. Ela deixará se lembrar até de que se casou com seu pai, um dia, e que fizeram 2 filhos, primeiro sua irmã, depois você. Em certa noite, perturbada por trovões e relâmpagos, você e sua irmã conversam. Assunto: os pais. Qual deles morrerá primeiro? Qual você prefere que morra primeiro? Nenhum dos dois. E você? Um longo silêncio e a pergunta muda. Qual dos dois você prefere que viva para sempre? Nenhum dos dois. Nossa mãe diz que ninguém fica para semente. Ricardo Aleixo. Muito bom. Legal. Bom, eu sigo agora, então, eu vou ler uma Adélia Prado, eu vou pular também a Ana Martins, né, para a gente não ficar repetindo tanto, porque não tem necessidade, né. Então, eu vou ler um texto que é desse livro aqui, Filandras, é prosa, de Afrodisíacos é o título. Tem um pouco de pudor de contar, mas só um pouco, porque sei que vou acabar contando mesmo. É porque lá em casa a gente não podia falar nem diabo, que levava sabão, quanto mais... no fim eu falo. Coisa do Teodoro, ele quem me contou. Você sabe, marido, depois de um certo tempo de casamento, fala certas coisas com a mulher. O seu não fala? Pois é, e de novo tem um tempão que aconteceu. Lembra aquela história dos queijos? Igual, demorou um par de anos para me contar. O pessoal dele é assim, sem pressa. Tem uma história deles lá que o pai dele, meu sogro, esperou 52 anos para relatar. Diz que ele esperou os protagonistas morrerem. Tem condição? Mas o Teodoro foi quando a gente mudou para Casa Nova. Teve que ir nas goiabeiras, tratar um marceneiro e passou para aproveitar na casa da tia dele, a Carlina do Afonso, e encontrou lá o Gomide. Estou incumpridando, acho que é só por medo do fim, mas agora já comecei, então. Então, diz o Teodoro que o Gomide tirou do bolso do paletó uma trouxinha de palha de milho, cortadas elas todas iguaizinhas e amarradas com uma embirinha da mesma palha. Escolheu, pegou uma bem lisa e bem branquinha, tirou o canivete do outro bolso, lambeu a palha para lá, para cá, e ficou um tempão lhe passando firme a lâmina do meio para as pontas, de ponta a ponta, entremeando com lambidas. Depois, ainda segurando a palha entre os dedos, foi a hora de tirar e picar o fumo de rolo bem fininho. Ia picando e pondo na concha da mão. Acabou, guardou o rolo e ficou socavando o fumo na mão com a ponta do canivete.
Depois pegou a palha, mais uma lambida, e foi pondo nela o fumo, espalhando ele por igual na canaleta formada, pressionando bem para ficar bem firme. Deu mais uma lambida na parte mais próxima do fumo e com os polegares e indicadores foi enrolando o cigarro devagarinho. Uma enrolada e uma lambida. Uma enrolada e uma lambida. Com o canivete, dobrou uma das pontas para o fumo não escapar, tirou a binga do bolso, acendeu e pegou a pitar. Agora é que vem. Ai, ai. Teodoro falou que o tempo todo da operação ele não despregava o olho daquilo. Diz que nem sabe o que a tia Carlina arengava, só punha sentido no gomide fazendo o pito. Diz ele que foi uma coisa tão esquisita, esquisita não, tão encantada, que ele ficou de pau duro. É isso. Falou também que ficou doido para sair dali, comprar palha, fumo de rolo e repetir tudo igualzinho ao gomide. Eu entendo. Quando eu conheci o Teodoro, ele fumava e eu achava muito emocionante. Tenho muita saudade de quando não existia essa amolação de cigarro dar câncer, nem de mulher ser magra. A gente tinha mais tempo para o que precisa, não é mesmo? Será que faz mal mesmo? Colesterol, depois de tanto barulho, estão falando que já tem até do bom. Qualquer dia eu vou pedir ao Teodoro para dar uma fumadinha, só para fazer tipo. Aí, então, Adélia Prado. É isso aí, professor. Maravilha, né? Pô, eu vi gente fazer assim ainda de verdade, assim, fumava só desse jeito, né? Eu vi antropologicamente com maconha, né? Mas assim, só observação. Observação assim, antropológica. Não era observação participante, não era? Não era. Era outra coisa. Então, tem um outro livro do Guimarães Rosa que eu gosto muito, que é este aqui, ó. Quer dizer, eu gosto da metade dele. Que é uma das filhas dele, a Vilma Guimarães Rosa, publicou um livro chamado Relembramentos, João Guimarães Rosa, meu pai. A metade do livro é cartas que o Guimarães Rosa escreveu para os seus pais, para o seu Flor Duardo e para a dona, me esqueci o nome. E a outra metade é ela, Vilma Guimarães Rosa, escrevendo aí de menor interesse, né? Mas essas cartas eu acho o máximo, assim, porque é o seguinte, é porque é isso ainda, né? É o cigarro de palha o negócio. O Guimarães Rosa, depois de virar diplomata, depois de já ter servido na Europa, né? Já ter feito aquele serviço lindo que ele fez junto com a segunda mulher dele, né? A Araci, de dar passaporte brasileiro, né? Visto de entrada brasileiro para vários judeus e tal que estavam tentando fugir da Europa. Enfim, depois de tudo isso, ele volta para o Brasil e começa a virar escritor mesmo, né? O primeiro livro que ele publica é em 46, né? O Sagarana. Então, nesse tempo aqui, ele está assim, fervendo, né? Com a cabeça dele cheia de ideias e tal. Então, é legal de acompanhar as cartas. A gente só tem as cartas dele para o pai e para a mãe, não tem a volta, né? Mas essas cartas dele nos mostram assim, o que ele estava querendo com o pai e com a mãe. Enfim, ele era lá daquele interior, tinha depois morado em Belo Horizonte, depois tinha morado em outras cidades do interior, depois foi para o Rio, depois foi para o mundo. Em 45 ele está de volta no Rio, já diplomata, e aí ele manda uma carta, por exemplo, essa aqui, dia 6 de novembro de 1945. Papai, aproveitando uma folga, escrevo esta dirigida tanto ao senhor como à mamãe, aos quais começo pedindo a bênção, ao mesmo tempo em que envio abraços para Zezé, Dora, Gil, blá, blá, blá. Recebi essa carta e tal. Eu vou bem, isto é, regularmente. Trabalho muito, isto sim. Aliás, desde que cheguei, não tenho podido descansar um só dia. Aí ele conta que está dormindo pouco e tal, que tem muita coisa para fazer, né? Em todo caso, consegui preparar, ou melhor, reestruturar um livro de contos, para o qual achei imediatamente editor. Tenho muita esperança nesse livro, pois já provocou o mais exaltado entusiasmo da parte de 4 dos maiores escritores intelectuais brasileiros que lhe garantem tremendo sucesso. Vamos ver o que dá. O senhor irá gostar. E muito, estou seguro, pois nele verá muita coisa do interior, muitas cantigas, muitas epígrafes. Aí ele cita, entre aspas, trechinhos de cantigas, né, que o pai sabia e ele sabia, né? Muita coisa, enfim, que lhe dará boas recordações.
Aí depois ele convida o pai para ir a Belo Horizonte, eles vão se encontrar lá e tal. Bom, depois, ao longo de muitos anos, assim, sempre que dá, ele manda a correspondência para o pai dizendo assim: pai, como é que era mesmo o nome daquele cigano que ficou acampando muito tempo naquele lugar lá, não sei quem, em Cordesburgo? Depois, como é que é, por exemplo, aqui no dia 27 de outubro de 53, aqui ele já está preparando o Grande Sertão Veredas e as novelas do Campo Geral, né? Papai, como era mesmo, como é que foi a briga do Túlio com o Unicão? Isso é uma briga qualquer que aconteceu, mas ele queria detalhes, né? Eu queria a descrição de pessoas da roça as mais interessantes que vinham à venda. Eu queria a descrição de pescarias, o jogo de baralho, como é que era o jogo da pavuna no restaurante em Cordesburgo. E aí ele vai, então, e aí o pai às vezes responde, aí ele na carta seguinte ele agradece assim: mas eu não queria coisa leve, eu queria que o senhor me contasse detalhes mesmo, né? Então ele queria o sabor, queria a palavra, queria o nome de cada coisa, enfim, coisas irrelevantes, né? Bom, e aí, finalmente, agora, depois dele já publicar em 56 esses livros, né, O Grande Sertão Veredas e o Campo Geral, ele escreve no dia 8 de outubro de 58, aí tu e eu já estávamos nascidos, Cátia Sombra, pessoal, somos contemporâneos do Guimarães Rosa, né? Ele escreve uma carta dizendo assim: a bênção, papai e mamãe, a bênção. Escuta a carta, uma vez eu já li essa aqui lá no sarau, vê se tu te lembra, diz assim: a geleia foi uma festa, muito gostosa, farta, em boa hora chegada. Foi na terça-feira, dia da outra semana, dia 30 de setembro, da aviação Cometa, telefonaram para o Itamaraty avisando-me estar lá o volume. Ele estava trabalhando em Itamaraty, alguém da aviação Cometa, que vem lá de Minas, mas disse: olha, chegou uma lata aqui para o senhor de geleia de Mocotó. Aí ele diz: fui logo buscar e nessa mesma tarde provei, comi e repeti. Ainda está mais ou menos pela metade, pois vou a hora avançando, a hora poupando, já com pena que um dia ela acabe. Eu ia escrever para acusar o recebimento e agradecer muito a remessa, quando ontem recebi a carta do papai. Por isso vi que está ficando em falta e apresso, agora mandar essa para não parecer ingrato. Agora vem a frase que me interessa. Ele diz assim: a lata, sabe a lata onde veio a geleia de Mocotó? A lata enviarei via Zé Luiz logo que estiver bem limpa. Isso é uma maravilha, né? Quer dizer, a mãe mandou uma lata de geleia de mocotó para ele, e a lata era uma coisa tão preciosa quanto a geleia de mocotó. Aí eles: olha, eu vou limpar bem, lavar e devolver. Isso aqui é esse mundo, que é um mundo antes da mercadoria trivial, assim, né? Vou contar para vocês, a única coisa que eu tenho em comum com o Guimarães Rosa não é o talento, lamentavelmente, mas eu tenho isso aqui também. Tem um sentimento assim, cada vez que eu tenho que jogar um vidro fora, entendeu? Uma caixa de uma mercadoria, cara, aquilo ali me dói no coração, sabe? Eu não consigo me conformar que aquilo ali vai fora. É isso, eu sou eu sou do tempo que se guardava matéria plástica, professor. Eu já contei aqui que a primeira coisa que eu me lembro que o meu pai me ensinou foi a desentortar prego. Para não jogar o prego fora, cara. Claro, vinha os pregos nas caixas e tal. Aí o pai me ensinou, a gente desmanchava a caixa, pegava o prego, desentortava e guardava, porque em algum momento a gente ia precisar dele. Que loucura, né? E hoje a gente está assim, tudo é descartável, né? Tudo. É uma loucura. As coisas, tudo é para durar uma semana. Tá, vamos lá então, saideira aí, Guto, a tua saideira, né? Uhum. Deixa eu só falar duas coisas antes, assim, porque eu tô ouvindo e me emocionando. A primeira delas, que é muito legal ouvir vocês lendo, que é como se eu ouvisse duas línguas, assim, porque eu ouvi esses textos, uma parte deles, em mineirês, que tem uma prosódia muito diferente de gauchês, né? É uma coisa meio para baixo, uma coisa que acaba antes de acabar, então as palavras vão sendo comidas, e vocês leem as palavras perfeitamente, assim. Então é como se eu visse duas, sabe? Duas palavras, uma na frente da outra. Assim. Guto, lê em mineirês aí para nós um trecho. Vou ler. Então, por isso eu vou ler o Drummond em mineirês. Aí, a outra coisa que é legal, é que eu não sei se também é assim com vocês, né? Mas esses longos segredos, isso, não sei se isso é particularmente mineiro, assim, mas isso existe com muita força até hoje, sabe? O meu avô mandou para minha avó, a minha avó tinha 13 anos, o meu avô tinha uns 20 anos, talvez 19 anos. Ele mandou cartas antes de sair do norte de Minas para Belo Horizonte. E essas cartas foram escaneadas pelo meu tio há 10 anos atrás. E quando ele escaneou essas cartas, há 8 anos atrás, eu pedi as cartas. E eu recebi as cartas
há 2 semanas, assim. Então, assim, são esses segredos, assim, sabe? E aí ele não me deu, aí depois eu escrevi para ele, ele desconversou, aí eu pedi meu pai para interferir, aí meu pai interferiu, e a resposta super mineira, assim, por enquanto vai dar não. Meu pai interferiu e meu tio não quis, assim, o tio tal. E aí, há 2 semanas atrás, meu pai me manda um e-mail assim, seguem as cartas do vô, zipadas, assim. Porra, 8 anos eu demorei, sabe? Isso é Minas Gerais, entendeu? Tem Mas coisas gestadas por 20 anos, segredos de família. Mas uma hora eu conto para vocês isso no espaço mais propício. tu abriu o zip aí ou é um zip com senha que veio sem a senha? Mais 8 anos para darem a senha. É foda, cara, é foda. E as cartas são de uma singeleza, assim, uma coisa muito bonita, assim. Algumas, ele dizendo, me espera, não sei o quê, vou trabalhar aqui, já tô indo e tal. Muito legal. Bom, então eu vou ler a explicação do Drummond em mineirês. Eu ia ler um do Guimarães Rosa, mas o professor está nessa campanha aí de transformar o Guimarães Rosa em gaúcho, leu 3 coisas do Guimarães Rosa. Então eu vou ler Transformar não, apenas reconhecer. Reconhecer. Então, explicação. É do Alguma Poesia, que é o livro de estreia do Drummond. Meu verso é minha consolação, meu verso é minha cachaça. Todo mundo tem sua cachaça. Para beber, copo de cristal, canequinha de folha de Flandres, folha de taioba, pouco importa, tudo serve. Para louvar a Deus, como para aliviar o peito, queixar o desprezo da morena, cantar minha vida e trabalho, é que faço meu verso. E meu verso me agrada sempre. Ele às vezes tem um ar sem vergonha de quem vai dar uma cambalhota, mas não é para o público. É para mim mesmo essa cambalhota. Eu bem me entendo. Não sou alegre, sou até meio triste. A culpa é da sombra das bananeiras do meu país. Essa sombra mole, preguiçosa. Há dias em que ando na rua de olhos baixos para que ninguém desconfie, ninguém perceba que passei a noite inteira chorando. Estou no cinema vendo fita de Ruth Gibson, de repente ouço a voz de uma viola. Saio desanimado. Ah, ser filho de fazendeiro. À beira do São Francisco do Paraíba ou de qualquer córrego vagabundo, é sempre a mesma sensibilidade. E a gente viajando na pátria, sente saudades da pátria. Aquela casa de 9 andares comerciais é muito interessante. A casa colonial da fazenda também era. No elevador, penso na roça, penso no elevador. Quem me fez assim foi minha gente e minha terra. E eu gosto bem de ter nascido com essa tara. Para mim, de todas as burrice, a maior é suspirar pela Europa. A Europa é uma cidade muito velha, onde só fazem caso de dinheiro. E tem umas atrizes de pernas adjetivas que passam a perna na gente. O francês, o italiano, o judeu falam uma língua de farrapos. Aqui, ao menos, a gente sabe que tudo é uma canalha só. Lê o seu jornal, mete a língua no governo, queixa-se da vida, a vida tá tão cara, e no fim dá certo. Se meu verso não deu certo, foi seu ouvido que entortou. Eu não disse ao senhor que não sou senão poeta? Carlos Drummond de Andrade, essa maravilha. Maravilha. É isso aí, Diego, vamos lá. Tá, vou ler aqui um cara que eu gosto muito, que é um cara chamado Bruno Brum. Tem esse livro aqui, que saiu no ano passado, Tudo Pronto para o Fim do Mundo. Saiu pela editora 34. Tem um que eu acho que a Kátia e o Fischer vão lembrar, que eu já li, acho que 1 ou 2 vezes, tem umas imagens muito curiosas. Eu vou ler 3 poemas, são meio curtos. Tem um humor que eu aprecio muito, que muitas pessoas talvez me deixem sozinho nessa, mas eu aprecio esse tipo de humor. O primeiro que eu vou ler é de uma série que tem um título longo, assim, Gestão de Fracassos para Concursos, Níveis Médio e Superior, mas eu vou ler só o primeiro, que diz assim: convém a nós demolir cinemas e construir igrejas, demolir igrejas e construir estacionamentos, demolir estacionamentos e construir bancos, demolir bancos e contar com a sorte. Esse é da profundidade, né? Enfim. Esse é um dos meus preferidos, que é o Marmitex. É praticamente um haikai, então preste atenção porque vai acabar logo. A alegria tem um sabor que não sei explicar. Lembra frango. E aí o terceiro, esse é das melhores imagens.
Acho que talvez o Guto reconheça esse tipo de evento, esse tipo de imagem, porque a gente é da mesma geração e é da mesma geração que o Bruno Brum também. O título é Dizem que o mundo é um lugar engraçado. Eu vi Peter Pan despencar sobre a plateia durante espetáculo no Teatro Marília. As crianças em choque foram retiradas do local. Eu vi Magali mijando atrás de uma pilastra no Parque da Mônica. Por fim, sacudiu o pau, colocou novamente a máscara e voltou ao trabalho. Eu vi Beto Carreiro e o cavalo Faísca derraparem na fina camada de areia e saírem pela tangente naquela tarde no ginásio do Mineirinho. Por muitos anos, tentei me convencer de que tudo isso não passou de invenção. Ainda tenho minhas dúvidas. Bruno Brum. Eu lembrei daquela do Gessinger, de olhar o carrinho de plástico, né? Que embaixo não tinha a mesma cor, né? Eu tenho um amigo que foi dar um beijo no Bozo, assim. Ele queria muito dar um beijo no nariz do Bozo. E foi bem, salvo engano, foi bem no Mineirinho, que é citado pelo poeta aí. E aí vai, a mãe espera, tem certeza no final ele vai lá dar o beijo no nariz do Bozo. Só que o Bozo estava decomposto já, sabe? Ele tinha tirado, assim, fumando. Aí ele vai fumando, bebendo e cheirando, né? Porra, uma criança, mais uma criança. Ele é traumatizado, ele fala isso, o olho dele fica cheio de lágrimas. Se ele é um verdadeiro Bozo, tava tomando cloroquina, então. E ainda tomando... Tá, olha só, eu resolvi ler um poema da Ana Martins Marques, que é super lindo, é do mesmo livro que o Guto leu, chama-se O Brinco. Pode ser que, como as estrelas, as coisas estejam separadas por pequenos intervalos de tempo. Pode ser que as nossas mãos, de um dia para o outro, deixem de caber umas dentro das outras. Pode ser que no caminho para o cinema eu perca uma de minhas ideias preferidas e pode ser que já na volta eu tenha me resignado alegremente a essa perda. Pode ser que o meu reflexo sujo no vidro da lanchonete seja uma imagem de mim mais exata do que esta fotografia. Mais exata do que a lembrança que tem de mim uma antiga colega de colégio. Mais exata do que a ideia que eu mesma agora tenho de mim. E, portanto, pode ser que a moça cansada de olhos tristes que trabalha na lanchonete tenha de mim uma imagem mais fiel do que qualquer outra pessoa. Pode ser que um gesto, um jeito de dobrar os lábios, te devolva subitamente toda a infância. Do mesmo modo que uma xícara pode valer uma viagem e uma cadeira pode equivaler a uma cidade. Mas um cachorro estirado ao sol não é o sol. E uma quarta-feira não pode ser o mesmo que uma vida inteira. Pode ser, meu querido, que esquecendo em sua cama meu brinco esquerdo, eu te obrigue mais tarde a pensar em mim, ao menos por um momento, ao recolher o pequeno círculo de prata, cujo peso frio você agora sente nas mãos, como se fosse, mas ó, tão inexato, o meu amor. Tá aqui. É lindo, né? Muito bom. Então, mais alguém quer ler alguma coisa? O Guto podia cantar a sanfonia, né? Toca a sanfonia, toca. Quando eu falei que lá, né? Tem pedido das fãs. O cara passa toda uma vida estudando, formulando coisas e tal. Um dia vai no sarau, toca a sanfonia e ele fica a vida inteira conhecido por isso. A gente fez um show em Brasília no ano passado, assim. Aí nós temos um amigo em comum, que é o Homero. Aí o Homero assistiu o show, assim, como se estivesse analisando um livro, assim, né? O tempo inteiro com a mão no queixo. Aí eu falei, putz. Aí no final ele falou, cara, tu tá fudido. Vai fazer sucesso com a sanfonia. Cara, assim, professor, eu acho que não estava lá nesse dia, né, da sanfonia. Eu conheço. É um hit, né? É um hit. É um poema do Marília de Dirceu, que é do Tomás Antônio Gonzaga, que é um mineiro.
E aí ele começa, eu, Marília, não sou... Ele estava Hã? em Minas, ele é português. Ah, ele é português, é verdade. Não conhece. Verdade. Agora, passou por Minas, já é mineiro. Só Não, respirou todo mundo é Minas. mineiro, né? Todo mundo é mineiro. Sobretudo os bons escritores, né? Aí tem que estar... E aí o Tomás Antônio Gonzaga tem um poema, um livro famoso e tal, que começa, a Lira 1 é assim, né? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vivo de guardar alheio gado, etc, etc. E aí eu tava dando aula, alguém disse assim, bah, isso aí é um funk ostentação. Esse cara, ele fica dizendo que não se ostenta, mas ele tá falando tudo que ele tem. Ele tá falando que ele tem isso, tem aquilo. Aí foi muito legal, porque eles falaram, que tipo de áurea medíocritas é essa do arcadismo que esse cara fica se gabando, não sei o quê. Aí eu voltei para casa, coloquei uma base e fiz o... Ô Marília, me escuta, eu não sou nenhum vaqueiro, não sou feio, não sou tosco, eu não guardo o gado alheio, tenho aqui minhas ovelhas. Eu queria que o Mr. Catra gravasse, mas o Mr. Catra morreu. Mas tem vários outros. Tomo vinho, como fruta e também toco a sanfoninha. Toca a sanfoninha, toca a sanfoninha. Vou fazer uma palhinha porque eu não estou aqui com meus instrumentos. Muito bom, muito bom. Tem que fazer um clipe. Se tivesse o clipe, eu já botava agora. Né? Tá perdendo Mas dinheiro, então né, era isso. Encontra na rede aí, procura aí, o Guto te manda o link aí dessa conferência que ele deu. Então era isso. Então eu queria aí palavras finais de vocês para a gente chamar a nossa canja super especial. Professor, diga lá. Eu quero dizer o seguinte, Minas é foda mesmo, entendeu? Tem que reconhecer. Vou terminar aqui reconhecendo. Tem uma seleção brasileira, os caras levam metade dos titulares mineiros, entendeu? Não sei se é alguma coisa na água que tem lá, o minério, não sei o que é, mas afeta, né? O Guimarães Rosa está imbatível, né? O cara é fora do comum. Tá, mas o Drummond também, Mas né? olha aqui, ó, a França nos diz que Não adianta, você não adianta. Eu acho até que são duas culturas. Uma vez o Leite, sabe o Leite lá da mesa das quintas, é um historiador, né? Como é que é o nome dele, o primeiro nome, senhor? Filósofo, Luiz Oswaldo Leite. Luiz Oswaldo Leite. Ele me disse, são culturas irmãs e tal. Eu acho que tem uma coisa, essa coisa do homem a cavalo mesmo faz muito sentido, assim. Só que a sensação que eu tenho é que lá esse espaço da intimidade é muito hipertrofiado, sabe? Só de ouvir vocês lendo o texto eu fiquei emocionado aqui, assim, como se fosse uma coisa, um imã me sugando para lá. E vocês são mais altivos, assim. O gaúcho tem uma coisa mais... O mineiro é meio ensimesmado mesmo, assim. E aí eu só tenho que agradecer, baita sarau e uma alegria enorme ouvir não mineiros, tirando os mineiros são os não mineiros, né? Um monte de mineiros e não mineiros lendo mineiros, assim, fazendo esse tributo à mineiridade, eu fiquei bem feliz. Legal. E aí, Diego? Não, eu acho legal essa coisa do o mundo dividido em mineiros e não mineiros, né? Assim como o Brasil é dividido em Rio Grande do Sul e resto do Brasil, né? Não, tá uma loucura hoje isso aqui. Então, é isso. Não, é isso aí. Beleza. Valeu, Guto. Valeu, Guto. Valeu principalmente pela sanfoninha, a gente estava esperando isso, né? Era o momento mais aguardado da noite. Mas então, tenho a satisfação de chamar agora uma canja muito especial, que é da Fernanda Takai. Durante anos, quer dizer, eu acho que a banda existe ainda, o Pato Fu, né? Só que ela também tem uma carreira solo, e todo mundo pensa que ela é mineira, porque, enfim, ela vive lá e sempre tem um jeito de falar de lá e tal, mas ela nasceu no Amapá e foi para lá com 9 anos de idade, né? Mas super se identifica como mineira, e quando eu falei que a gente ia ler só autores mineiros, ela falou, bah, que responsa, e ela vai ler um texto também, inclusive, começa cantando e depois lê um texto para entrar aqui no clima do sarau. Então, agradeço ao Guto, a todos vocês que estão nos assistindo, aproveitem para, se inscreve no canal, faz o joinha, o sininho, barará, todas aquelas coisas. Toca a sanfoninha. Então, é isso. Aproveitamos para lembrar os nossos queridos amigos que tem uma campanha no site apoia.se/Rádio Elétrica.
que é uma Isso. campanha de financiamento por amizade, não é isso? Por Por afinidade. por afinidade, por bons serviços prestados à radioelétrica. Contribuindo ali com 10 mil reais, o cara já está dentro. É isso, Edilson? Já está dentro. E temos também a campanha do matinaljornalismo.com.br, né? Grupo do qual faz parte a revista Parêntese, que sai todo final de semana e está cada vez melhor. O professor Luiz Augusto Fischer é o editor. Feito, então, ficamos com a Fernanda Takai e nos falamos na próxima semana. Bye, bye. Tchau. Bye. Diretamente de Belo Horizonte, uma participação no Sarau Elétrico. Aí vai Terra Plana. Se eu disser que mesmo tendo medo você deve se arriscar, será que você vai se machucar? E se alguém te contar que a Terra é plana e que não dá pro espaço viajar, será que você vai acreditar? Não pode ser. Onde é que eu errei? Como é que isso foi acontecer? Se eu disser que mesmo tendo errado eu quis sempre acertar, será que você vai me perdoar? Se o vento me soprar pra longe dos teus olhos sem que eu possa te abraçar, prometa que você vai se virar. Eu sei que você já pode entender, é meio difícil envelhecer. E o mundo a girar vai te ensinar o que eu não sei. E o mundo a girar, e o mundo a girar. Presuntos, de Marcelo Dolabella. Sim, há bueiros sobre nossas cabeças, e cães ladram vadios no nosso intestino. Cometemos todo crime, somos heróis. Eis o que nos ensinam a lei e o destino. Aprendemos a matar desde menino, no café da manhã, cortando o presunto. Seguimos à tarde, seremos bons heróis, que sabem saborear um bom defunto. Saibamos manejar cifras, coach, palavras, como um bom cristão, sensato assassino. Assim teremos bueiro sobre a cabeça e vadios cães no nosso verde intestino. Um bom herói se faz desde bem menino, conhecendo suas leis e seu assunto, passeando sobre a cidade, bom herói, recebendo uma medalha por um defunto. Eu escolhi uma canção que eu fiz com a Pitty, que se chama Seu Tipo. É sobre uma pessoa que tem velhos hábitos. E como a gente está vivendo nesse mundo meio estranho, né? Que parece que está voltando ao passado, de repente tem a ver. Vamos lá. Sou do tipo que devolve livros e espera por mais de uma hora, sabendo que você não vem. Sou do tipo que ainda escuta e recolhe da calçada flores que já não tem ninguém. Tipo que você nem olha. Tipo
ainda tem memória. Sinto muito sua falta, não fica junto, me dissolve um pouco mais. Sou do tipo que ainda ouve discos e no caso sabe a hora de virar o lado B. Sou do tipo que pergunta o signo, cola selos, guarda sigilo. Sou tipo pra você, tipo que você nem olha, tipo que ainda tem memória. Sinto muito sua falta, não fica junto, me dissolve um pouco mais, me dissolve um pouco mais. Sou do tipo que devolve livros e espera por mais de uma hora, sabendo que você não vem. Sou do tipo que ainda escuta e recolhe da calçada flores que já não tem ninguém. Você nem olha, tipo que ainda tem memória. Sinto muito sua falta, não fica junto, me dissolve um pouco mais.